escola, quer dizer, que professores foram marcantes e quem você lembra? Nomes e por que eles eram? Ah, sim. Bem, na escola primária, bem, eu tenho a Dona Filhinha como marca, tem a professora Helena Maia, né, como professora primária, que era assim, aquela professora que a gente aprende em didática. Quando eu fui professora de didática, eu vi assim a professora organizada, limpa. Todo dia corrigia os trabalhos nossos, cada uma tinha uma observação do lado, né? Que foi uma coisa que, quando eu era secretária de Educação, os alunos pediam, quando eu fui, me lembro, Caetité, Guanambi, não sei onde, perguntavam, o que vocês querem da educação? Os meninos, professora, fale com eles para corrigir o trabalho da gente. A única coisa que os meninos hoje pedem é isso, que pelo menos leiam o que eles escrevem, que corrijam. E eu me lembrava, porque quando a gente recebia de volta o caderno, então, assim, a margem, à esquerda, né, tinha escrito todas as observações. Poderia ser assim, poderia ser não sei o que mais. E no final tinha assim, OPT, que era óptimo, aí era o ideal, todo mundo corria atrás do OPT, né? Muito bem. E na escola, no ginásio, tem figuras assim muito interessantes. Mas, deixa eu ver, tinha uma professora que não gostava de mim, nem eu gostava dela. Dona Lemos ensinava trabalho e manuais. A única pessoa que conseguiu me reprovar, porque tinha que a gente aprender aquele negócio daquelas costuras, aquele negócio do Inhanduti. Quanto mais eu tinha que fazer aquilo, mais eu me apavorava e tinha que fazer. E no final, como eu tirei assim 10 em matemática, 10 em ciência, 10 em história e geografia, ela disse, pois é, você é tão metida bacana, pois você vai perder trabalho manuais. Perdi trabalho manuais. Com médias assim, meu boletim é um negócio assim, né? E aí o que eu fiz, minha Nossa Senhora, como fazer dessa? Aí fiz uma promessa ao Bonfim, o senhor do Bonfim, para Dona Lemos cair doente. Caiu. E eu fui ao Bonfim a pé, do Barbalho, do Icé até o Bonfim. Fui e voltei no mesmo dia. Eu consegui, porque no dia Dona Lemos caiu doente e eu consegui passar. Foi um grande obstáculo que eu tive na vida, foi essa porqueira desse aí. Até hoje não tenho horror a costurar por causa disso. Não aprendi a costurar e hoje eu sinto a falta disso. Bem, tive uma professora fantástica, assim, de história, Dona Elvira Celestino. Que mulher fantástica. É engraçado, ela já usava uma metodologia, ela não dava assim a aula, ela mandava a gente estudar. E todos os dias tinha argüição. Então, você tinha direito a fazer uma pergunta. A avaliação era processual, não tinha avaliação final. Então, abria, Maria Augusta, não sei o que, quem foi, Nabucodonosor, não sei o que das tantas. Você acertava, não sei o que, você voltava, mas podia ser chamado outra vez. Então, todo mundo tinha, ninguém podia faltar e ninguém podia deixar de estudar, porque aí no final ela contava aqueles pontinhos, uma cruz, 2 pontos, um ponto aqui, um aqui meio, e aí você tinha a sua nota. Então, nós sabíamos realmente história geral, né? Bem, outra professora, assim, muito boa, que eu achei que era mulher, era a Dona Iraci, era professora de ciências, mas que a gente já estava com 11, 12 anos, e eu achava assim, Dona Iraci, uma mulher fantástica, era uma mulher corajosa, ela era uma mulher bonita, se vestia muito bem, e namorava com um professor que era casado, né? Aí todo mundo, já pensou naquele tempo, uma professora namorar, primeiro. Segundo, com um homem casado, doutor Solon. Então, a gente vivia o romance de Dona Iraci. E ela não dava ousadia pra gente, mas chegava assim, no dia que brigava com ele. Mas aprendemos ciência, porque todo mundo tinha assim, maior paixão por Dona Iraci Fraga. E depois, no curso colegial, eu tive um professor que realmente, esse me fez gostar de literatura, Cícero Pessoa. Muito grata a Cícero, porque ele fazia assim. Eu nunca me esqueço quando ele dizia, olha, gente, eu vou falar com vocês hoje sobre romance. Não sei nem se devo dizer o nome, porque esse romance foi maior do romantismo, e o negócio foi tão sério, que houve não sei quantos suicídios na Alemanha. Então, eu não vou conversar com vocês sobre isso.
vamos pular. Oxe, na hora que ele saía, todo mundo correndo para a biblioteca. Romantismo, porque o nome é Goethe, qual é o nome? É Werther, vamos embora ler o livro. Aí todo mundo lia o livro, não sei o que. Quando ele chegava, ele disse, espero que vocês tenham cumprido o que eu disse, que não foi... Ninguém leu o livro. Não, professor, a gente já tinha lido todo de trás para frente, para trás. Me lembro do, como é, o Padre Basílio, essa, Ave Maria, a Relíquia, lemos tudo, porque cada romance que ele queria que a gente lesse, ele dizia que esse vocês não podem ler, porque vocês não estão na idade. No momento certo, vocês vão poder ler, mas agora não, vocês com 14, 15 anos, não é a idade para vocês. Então, graças a Cícero, eu li tudo. Dostoiévski, Crime e Castigo, essa de Queiroz, Goethe, e assim lá se foi, de modo que foi até... Ele morreu há pouco tempo, né? E me lembro, a última vez que tive com o Cícero, eu digo, mas você era um cretino mesmo, né? Me fez gostar de literatura. Então, que quando eu entrei na faculdade... Eu fiz História e Geografia, e essa parte de Renascimento, tudo que tinha literatura, eu já estava assim, porque graças a Cícero Pessoa eu tinha a dona Gabriela Sá Pereira também, né? Tinha do professor de engenharia, Arlindo Sampaio. Então, foram professores, agora eram professores todos assim, pesadões. A gente não teve um professor mais light, a não ser já quando a Faculdade de Filosofia começava a colocar nas escolas um quadro de professores jovens, né, que sabiam aquela metodologia, que queria saber o nome da gente, que dava bom dia. Me lembro de Heleninha, professora de francês. Isso também eu já não sei o sobrenome, mas os outros a gente sabia tudo, porque ou sabia ou morria. E a faculdade, né, aí já foram assim, porque a primeira geração de professores da Faculdade de Filosofia eram pessoas que se destacavam no mundo das letras e das artes, do mundo político, e por isso eram pessoas assim de grande importância na sociedade. Então já estamos na década de 60, 50 para 60. 50 para 60. Então, o doutor Zé Calazans, que era um nome, Mário Como era Barros. o ingresso na universidade? O ingresso era altamente seletivo, né? Não era classificatório. Você fazia prova, tinha 30 vagas, mas se passassem somente 5, obtivessem a nota somente 5. Na minha turma, nós éramos 13. Mas a turma de Consuelo Pondé, que era anterior à nossa, eram somente 5 alunos. Eram poucos alunos. Os professores também não tinham muito interesse em ter muita gente, não, porque quanto menos, melhor passamos, né? Mas passar era muito difícil, né? Havia uma prova escrita, as provas de 2 horas... Eram provas discursivas, etc. E tinha uma prova oral que poderia demorar o tempo que a banca achasse. Então, era muito... O vestibular realmente era um exame muito sério. E muito pesadão. Já pensou hoje com a quantidade enorme se tivesse exame oral, hein? E também, claro, que devia... Aí contava, naquele tempo, a figura do pistolão era muito famosa. O pistolão começou a funcionar com os vestibulares. Do curso colegial para coisa, porque aí dizia, tem pistolão, não tem pistolão, quem é seu pistolão, qual é o seu pistolão? Porque aí falava com a banca. Então, a corrupção educacional já nos anos 50 já existia no vestibular, no exame oral. E aí muita coisa acontecia. E, então, entrando na universidade, na Faculdade de Filosofia... Era, Faculdade de Filosofia. E como era o movimento estudantil, como era o reitor da época, ainda doutor Edgar, né? Era doutor Edgar Santos. Meu Deus, como a gente fez tanto protesto contra o doutor Edgar, porque naquele tempo tinha um trote, né? O trote era praticamente o dia do trote era quase que o dia do carnaval. Era a rua toda, todo mundo saía, inclusive as outras escolas, todo mundo saía. 10 horas você ia para a Rua Chile e ocupava aquilo tudo que ia passar o trote, né? E o trote valia tudo, né? Aí o trote, os meninos tudo com cabelo raspado, com coisa. E a tônica, durante o tempo todo que eu estive, foi contra o doutor Edgar Santos, enterro do doutor Edgar. E o doutor Edgar nem estava aí para a gente, mandava liberdade absoluta e tal. Nunca tomou conhecimento, né? Então, foi um tempo assim. Eu tive sorte, porque quando eu estudei no ginásio, era Anísio Teixeira, que era o secretário de Educação, no tempo de Mangabeira, e aqui na universidade foi um tempo de
de Edgar Santos, e no fim dos anos 50 para 60, a universidade explode de eclosão. A gente tinha orgulho muito de ser UFBA. Não era UFBA, a gente chamava UFBA nesse tempo. UFBA é coisa agora, depois das faculdades novas, que fica UFBA, UFBA. Não era UFBA, não. Era faculdade, mas quando chegam os cursos de teatro, de dança e música, aí realmente marca um tempo, porque a vida cultural foi muito enriquecida e, principalmente, a universidade era muito próxima, todo mundo. Eu era faculdade de filosofia, mas a gente ia, ninguém perdia as apresentações de música, as apresentações de teatro e, finalmente, a festa universitária, onde a gente namorava, naturalmente. Era ali na Vitória. Todo mês tinha a festa da residência. As faculdades inteiras se encontravam. E todo mundo ia a pé, voltava a pé. Ninguém tinha carro, não tinha ônibus, recolhia às 11 horas. Então, nós sabíamos que iam para a festa e sabíamos voltar a pé. Tempos bons, viu? E continuava o bonde ainda. Tinha uns bondes aqui, os bondes eram duas linhas, né? Tinha as linhas dos trilhos médios da cidade, tinha os trilhos baixos e tinha da alta. E aqui os bondes de Barra, Graça, Rio Vermelho, era um ônibus chamado Sossega-Leão. Não sei se vocês viram, porque os bondes em geral tinha um lugar que a gente ficava às vezes, coisa que era comum, tinha um lugar para 5 e fazia aquele barulho muito grande. E esses bondes outros, eles eram fechados, então a gente ficava atrás para brigar com todo mundo. Era uma festa, viu? Os bondes. A Praça da Sé, né? Era um centro, havia um centro da cidade.